Então, eu quero inicialmente falar sobre o projeto 7 novamente. Gostaria de dizer que no dia 29 de abril, o IGAN respondeu ao jurídico da nossa Câmara, que fez uma consulta que eu solicitei, sobre a possibilidade de nós, por minha iniciativa enquanto vereador, de criar a lei municipal, assim como o Estado fez, assim como a deputada estadual fez, para garantir a estabilidade dos servidores contratados do magistério do Estado de Santa Catarina. Então, a resposta veio dizendo que não seria possível a atribuição do Executivo. Então, isso já demonstrava que o Executivo é quem legisla sobre essa questão, nós aqui apenas temos que aprovar ou rejeitar uma lei nesse sentido. Mas que fique claro aqui que eu já tinha tentado um esforço ainda antes mesmo da entrada desse projeto número 7. A questão do banco de horas, mais uma vez vou dizer, não vai trazer prejuízo aos vencimentos de ninguém. O banco de horas é apenas para que seja cumprido garantia do cumprimento da carga horária, que nós sabemos que apesar dos 200 dias terem sido flexibilizados pelo Conselho Nacional de Educação, as 800 horas ainda não foram flexibilizadas, a princípio devem ser cumpridas. Hoje, então, dentro daquela perspectiva do que era a estrutura administrativa, não seria possível o home office, foi colocado num decreto e agora fica ratificado por lei. Caso contrário, então, alguns teriam que cumprir na escola, né, ou todos deveriam cumprir nos locais de trabalho. Eu fui incansável nas reuniões com o Executivo para retirar o termo rescisão do contrato dos ACTs junto ao Executivo. Fizemos várias conversas, conseguimos fazer com que atravessasse o mês de maio, garantindo pelo menos mais um mês de salário integral para todo mundo. A redução, então, será de até 50%, é importante que se diga isso. Aqueles que foram demitidos anteriormente, então, é uma questão que, como todos aqui já falaram, era discricionária do prefeito. Então, não entendo também, muitas vezes, os próprios pareceres, as próprias falas de alguns são contraditórias nesse sentido, porque nós cobramos, entendemos, mas também todo mundo sabe que era discricionário do prefeito. Então, fica essa questão também esclarecida. O substitutivo contempla também redução de até 50% das funções gratificadas e dos cargos comissionados, que não continha no primeiro projeto, no projeto original. É importante que se diga também, porque foi uma cobrança, e eu acredito que uma cobrança muito justa, daqueles funcionários que são contratados em caráter temporário, principalmente, de dizerem assim, mas eu vou ter minha carga horária reduzida, mas todo mundo ganhando seu UFC, todo mundo com o seu cargo comissionado estável. Então, é importante que se diga que também essas pessoas entram, então, agora com essa possibilidade de redução de carga horária. Qualquer coisa que seja dita diferente disso que nós estamos explanando aqui, é uma questão política. Ou então, às vezes, por falta de entendimento de algumas pessoas da própria leitura do projeto, em alguns casos. Então, é importante. Nós sabemos que as medidas elas devem ser fixadas por lei. Poderia ter sido por decreto, como tinha um decreto em vigência, poderia. Mas é importante, todo mundo aqui sabe da importância, da diferença que se tem uma lei e um decreto. Quando se fala em dinheiro público, eu já ouvi falas aqui dentro dessa própria casa, de que o dinheiro público não é feito para ser guardado, que deve ser investido. E todos nós sabemos que é assim que funciona. Mas aí vem cobranças aí que estão tirando lá do arco da velha. Tem coisas que foram feitas no ano passado aí que se está questionando ainda sobre alguns investimentos que o município fez. Mas aí, por outro lado, algumas vezes alguns vereadores cobram isso. Não, o dinheiro tem que ser investido, não é para ficar mofando no caixa. Então tem que se pensar um pouquinho. Tem algumas críticas que eu também faço. Eu também sou um crítico da questão do vídeo, do tão polêmico vídeo. Também acho que não é investimento numa hora adequada. Eu critico sim, não tem problema nenhum quanto a isso. De falar que, na minha concepção, o município não tinha que estar fazendo esse tipo de despesa nesse momento. Agora, não adianta nós puxarmos despesas de 2019, de 2018, e dizer que esse dinheiro poderia estar lá guardado, porque a própria casa, às vezes, demonstra claramente que parece que não quer se omitir de algumas questões de votação. Então, é importante se falar isso. Sobre a questão do repasse do governo federal, claro, esse repasse principalmente ao enfrentamento do Covid, sim, mas nós sabemos, e fica bem claro lá na decisão, que são em torno de 300 mil destinados ao combate ao Covid, e o resto é recomposição da FPM. Não é, quando se fala aqui em UTI, quando se fala aqui em funcionalismo, não é todo o valor destinado para combater a pandemia. O vereador pode ter falado e falou com propriedade sobre a questão dos gastos que o município teve, eu entendo, compreendo, vereador. Porém,
é importante que se diga também que, além de ter sido feito, mais um minuto para conclusão, senhor presidente. Concedido. Além de ter sido feito esses gastos, é importante se dizer também que o município perdeu 1 milhão de arrecadação em abril, que perdeu 1,5 milhão em maio. Isso é importante também se dizer. Nós temos que trazer os dois lados da moeda aqui. Nós temos que dizer que teve despesa desnecessária, talvez teve. Não estou discordando disso, senhores vereadores. Mas também é importante que se diga a realidade. Esse dinheiro do auxílio aos municípios nem entrou ainda na primeira parcela, era para começar a ser pago a partir de agora. Então temos que ter muito cuidado. São recomposições de perdas dos últimos em relação aos mesmos meses do ano passado. Que fique bem claro essa situação. Então acredito que cada um tem sua posição. Vou apresentar na semana que vem também um pedido, um requerimento, uma moção de apelo para que o INSS retome seu atendimento presencial, para nós enviarmos às autoridades maiores, porque tem muitas pessoas necessitando nesse momento do INSS, da Previdência Social, e infelizmente sem o atendimento presencial fica difícil para muitas pessoas. Então quero convidar todos os vereadores também para serem subscritores desse possível requerimento ou moção. Muito obrigado, senhor presidente.